Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Suede e vamos estar dando continuidade ao nosso curso, nossa segunda videoaula, e hoje vamos falar sobre mais funções, do Adobe Illustrator. Vou começar aqui criando uma forma, criando um documento na verdade. Vou botar um nome qualquer aqui, outro. Print A4 horizontal, ok. Então, primeiro eu vou começar falando sobre uma coisa que eu esqueci no último vídeo. É o seguinte, após criar uma forma, tem várias maneiras de copiar essa forma. A primeira delas é segurando o Alt, dessa forma aqui, clicando e arrastando, como eu tinha ensinado da última vez. A outra forma é o seguinte, deixa eu só preencher aqui essa forma aqui é para ficar legal. Vou botar aqui uma espessura maior, pronto. Só agrupar aqui, Ctrl G. Então tá aqui, vou apagar esse aqui. Uma forma é segurando o Alt, botando para o lado. Segura o Alt, clica, arrasta para o lado e solta, que ela vai fazer uma imagem igual. A outra forma é selecionando, Ctrl C e Ctrl V normalmente, certo? Ela copia e cola no centro do trabalho. Uma outra forma de copiar e colar é selecionando o objeto, Ctrl C e Ctrl F. Ele cola o outro objeto exatamente em cima do que você copiou. Viram? Ctrl Z aqui para voltar. Aqui, ó. Viram? E a outra, que eu não acho tão viável assim, porque cola atrás, é o seguinte, eu vou marcar isso aqui de cima. Vou copiar. Ctrl B. Viram? Ela copia e cola atrás da figura. Então, essas são as formas de copiar um objeto. Vamos aproveitar que estamos todos esses objetos aqui com a gente e vou falar sobre alinhamento. Geralmente quando você seleciona os objetos, ele abre essa aba aqui, ó. Quando eu clicar some. Mas se por algum acaso ele não abrir, você vem aqui, clica aqui, ó. Pode ser o atalho Shift F7 ou clica aqui e ele abre essa janelinha. Deixa eu ver. Opa. Align. Deixa eu minimizar aqui, botar ela aqui. E aqui, ó, nós temos todos os tipos de alinhamento. Alinhar a esquerda na horizontal, alinhar ao centro horizontal, à direita, ao topo, enfim, aí você vai atrás da que mais lhe convém. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, selecionar todos, opa, selecionei todos, clico aqui, ele jogou todo mundo para o lado esquerdo, todos na mesma altura que eles estavam, mas todos para o lado esquerdo. Se eu clicar aqui, aí ele botou todo mundo mais para o centro um pouco, tá? Então você escolhe o que você vai querer, pode ser para o lado esquerdo, pode ser para cima, né? Como aqui o que ele fez, ele alinhou para o lado esquerdo e todos para cima, então acabaram caindo um em cima do outro. Então dá para você combinar os tipos de alinhamento que você quer. Uma outra forma é o seguinte, você pode alinhar os outros objetos com base em um objeto. Por exemplo, eu selecionei todos aqui, mas eu quero que todos esses aqui, ó, fiquem alinhados a esse. Então eu dou um outro clique aqui em cima e eu alinho. E percebam que todos ficaram aqui, ó, alinhados a ele, ó. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, vou selecionar todos e vou alinhar esse aqui à esquerda. Viram que todos
ficaram alinhados a ele. E isso pode te agilizar muito no seu trabalho, porque em vez de você pegar e de pouquinho em pouquinho para achar a forma que vai ficar alinhada ao outro, não. Tem uma outra forma também que é o seguinte, você pega aqui, ó, vou botar esse aqui. Tá vendo que ele cria uma linha imaginária verde? Que ele tá me dizendo que ele tá exatamente no centro, alinhado ao centro daquele que tá ali embaixo. Aí você pode pegar o outro aqui, ó, e vai até encaixar. Ó, aqui ele ficou ao centro do lado esquerdo, é o centro desse. Agora eu vou subir esse aqui que ele vai ficar ao centro e ao centro. Então eles estão aqui em uma sincronia que esse está alinhado com esse, que está alinhado com esse, que está alinhado com esse. Então essa linha verde serve para te guiar. Vou falar agora sobre a ferramenta texto. O atalho dela é a letra T. Só que temos uma grande diferença aqui entre você selecionar a ferramenta texto e dar um clique, escrever o que você quer. E tem uma grande diferença entre você clicar na ferramenta e arrastar e criar uma área de texto. Você pergunta por que tem essa diferença? Porque é o seguinte, ó. Uma área de texto, você consegue alterar o tamanho do texto por aqui, normalmente. Você consegue alterar o alinhamento dele, que é a direita, a central. É as mesmas opções do Word. Se você quer deixar itálico, se você quer deixar... Entendeu? Então tem todos aqui. Entendeu? Tem todas as opções aqui. E algumas a mais. Aqui temos a fonte. Certo? As mesmas alterações eu posso fazer nesse aqui. Só que aqui, no tipo da fonte, ele só me deixa regular. Porque é como se for... Esse texto aqui vai se tratar mais de um texto figurado. Já que não, é um texto mesmo, ou num campo de um texto. Aqui, por exemplo, se eu clicar e arrastar, ele cresce como um todo. Aqui não, aqui só a área do texto é que vai sofrer alteração. Por exemplo, se eu clicar em girar, ele enquadra o meu texto dentro do quadrado, ó, de uma forma que fique legível. Aqui não, aqui eu posso até girar de cabeça... Opa. Aqui eu posso até, deixa eu trazer ele mais para cá, eu posso até girar ele de cabeça para baixo. Viram? Aumentando assim ele fica maior, mas ele fica desproporcional. Você percebe que esse texto foi alterado de uma forma desproporcional. Já alterando nas pontas, aqui você pode usar aquela orientação lá que eu falei, que é para ficar correta. Só que como eu já tinha mexido, ele não me dá uma certeza. Por exemplo, aqui, ó. Vou clicar agora, eu vou tentar. Ó. Exatamente de cabeça para baixo. Agora vamos voltar. Por exemplo, aqui, ó. Se eu puxar aqui, ele fica proporcional. Já aqui não, ó. Ele fica desproporcional. É a aparência da seta preta, a seta branca. É importante você saber que o atalho para seta preta é V e o atalho para seta branca é A. Então você fica aqui, ó, V e A, que é para agilizar o seu trabalho. Sempre os atalhos agilizam o seu trabalho. O espaço para mover o desenho, o Alt e o scroll do mouse para mexer no zoom. Isso é só relembrando as últimas aulas. Eu vou criar aqui uma forma. Vou usar aqui a ferramenta Direction Selection Tool, que é a A, o atalho é A. Aí ela faz com que você tenha o controle de mexer na forma. Por exemplo, aqui eu posso mexer no meu quadrado para ele não ser mais um quadrado. E isso pode te ajudar muito para fazer uma forma. Uma outra observação também é que se você clicar e segurar o Shift, se você clicar e segurar o Shift, ele faz com que você tenha os pontos certos para mover sua imagem. Tá vendo que ele dá
Isso também é importante, de repente, se você quiser fazer uma rosa dos ventos ficar perfeita, aí você vai precisar disso. Certo? Eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar de novo porque é um assunto rápido. Quando eu quiser mover uma imagem de uma forma certa, por exemplo aqui, seleciono, eu quero girar ela para que fique certinho. Assim. Por exemplo, se eu girasse ela normalmente, seria meio difícil eu conseguir o ponto certo aqui para ela ficar assim certa. Eu posso fazer o seguinte, eu clico aqui, quando aparecer a seta eu seguro o Shift. E ele me dá já os ângulos certos, ó. 45 graus, 90 graus, 135, 180. Então ele fica certo. Apesar de não ser um quadrado muito certo, né? Mas... Pera aí. Pronto. Aí você pega aqui, vai girar. Viram como é bem legal essa função? Assim você não perde tempo girando até ficar direitinho, não sabe se está direito. Então essa tecla te ajuda muito. Uma outra coisa legal também é conseguir criar a imagem a partir do centro. Eu já tinha falado sobre isso, mas eu não dei um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo bem legal. Por exemplo, aqui eu vou criar um quadrado. Pera aí. Criei um quadrado. Agora eu quero criar um quadrado a partir do centro. Eu venho aqui, seguro o Alt e ele vai me criar um quadrado a partir do centro desse meu quadrado. Viram? E se eu quiser criar outro, agora se eu quiser criar um círculo a partir do centro também consigo. E assim fica perfeito. Viram? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula eu vou vetorizar uma imagem, que é pra gente já começar a criar as formas para fazer uma coisa mais diferente. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima videoaula.